Podeis tomar assentos, sentes glorificando ao nosso Salvador. E cá estamos nós, né? Na nossa jornada dentro da nossa querida confissão de Westminster. Eu acredito que todos já pegaram já o panfletinho, né? Então, nós vamos segui-lo. Só para refrescar a memória, hoje é a lição, é a aula de número 5, só que nós tivemos duas aulas sobre a Trindade. Então nós vamos falar sobre a aula 4 do capítulo 3 da Confissão de Westminster. É um rolo, né? Mas é isso daí que nós estamos. Hoje é a quinta aula que nós estamos participando. Nós já tivemos 4 aulas oficiais. Nós falamos sobre a introdução do por que nós precisamos de uma confissão de fé, a necessidade de uma confissão de fé, o que ela nos guarda, quais são as orientações, como ela foi trabalhada, estruturada, foi na aula de número 1. Depois nós falamos sobre a primeira aula dentro da confissão, que é sobre o primeiro tópico, sobre as escrituras. Nós entendemos aqui como ela foi formada, qual é a sua importância, a sua relevância, como ela é a nossa base, né, para entendermos a nossa fé. E na semana retrasada, nós começamos sobre a terceira matéria, que foi sobre a Trindade. Então nós tivemos 2 aulas sobre a Trindade. Nós entendemos que a doutrina da Trindade é uma doutrina muito complexa, né? O que nós estudamos aqui ainda assim foi só uma fração da verdadeira estrutura, né, dessa tão gloriosa matéria. Nós entendemos que a Trindade ela não surgiu do nada, mas ela veio se formando, né? A doutrina da Trindade ela foi se formando durante os anos, e os pais da igreja, então, com os concílios, veio trazendo a sistematização, e dentro das Sagradas Escrituras nós compreendemos com muita clareza que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus, e que não existe aquela hierarquia, um é maior do que o outro. Não, os 3 são iguais, da mesma essência, da mesma substância. Então, até agora nós estudamos essas matérias. E hoje nós vamos para o capítulo 3 da Confissão de Westminster, que é os decretos de Deus. Todos vocês estão com o módulo, e nesse módulo, dessa vez eu consegui colocar praticamente toda a confissão. Todo documento que está na confissão está dentro desse módulo. São 8 capítulos, tá? São 8 capítulos dentro desse módulo que nós vamos abordar e vamos entender uma doutrina que é base da igreja presbiteriana, da igreja reformada, que é sobre a predestinação, o decreto eterno de Deus, como que funciona, o que a confissão de Westminster nos ensina a esse respeito. E vamos ler o primeiro ponto aqui, ó, Confissão 1. Desde toda a eternidade, e pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteradamente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Em vez disso, é estabelecida. Eu coloco uma pequena explicação aí, ó. Deus decretou todas as coisas de forma perfeita e soberana, sem ser autor do pecado e sem anular a responsabilidade humana. É nesse ponto que nós já entendemos que hoje o homem ele não tem o livre-arbítrio. Ponto. Primeira coisa, o que é o livre-arbítrio? Como funciona o livre-arbítrio? E como funciona a predestinação? Houve um período na história humana
que o homem teve seu livre-arbítrio. Quando isso aconteceu? Alguém sabe me dizer? Quando o homem teve? Exatamente, com Adão e Eva. No Éden, o homem, ele teve o livre-arbítrio. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, viu que era muito bom, ele vai lá, ele planta um jardim no Éden, coloca o homem naquele jardim. Notem que o homem não tinha pecado algum. Ele foi criado puro, imaculado, sem nenhuma mancha. Contudo, Deus foi lá e estabeleceu um princípio. Qual foi o princípio? Se comer, morre. Se não comer, vive eternamente. O homem, sem ter o pecado dentro de si, o que ele fez? Foi lá e comeu do fruto. Alguém o obrigou a comer o fruto? Não. Ele foi enganado, foi ludibriado, e através do seu próprio desejo, ele foi lá e comeu do fruto. Sendo assim, depois da queda de Adão, houve uma, se assim podemos dizer, uma hereditariedade do pecado. Porque a partir de Adão, todos que nasceram da sua descendência nasceram à semelhança de Adão. Agora, o homem, ele não tem mais livre-arbítrio, ele tem arbítrio. E qual é o arbítrio do homem? O pecado. A partir de Adão, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que aqui a confissão deixa muito clara que Deus, ele não criou o pecado. Ele não criou o pecado ativo. Ele não forçou o homem a pecar. Quem explica isso daí muito bem é Tiago. Vamos lá ler? Hoje nós vamos ler Bíblia, tá? Vocês gostam de Bíblia? Então nós vamos ler Bíblia para nós termos aqui uma base bem bíblica para nós entendermos essa questão. Tiago, capítulo de número 1, o verso de número 13, nós já lemos aqui algumas vezes, mas sempre vale muito a pena reler. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Deus, ele conhece o pecado não por ingerir o pecado. Ele conhece de dentro para fora. E nós conhecemos o pecado de fora para dentro. Por quê? Adão ingeriu o pecado, ele se contaminou com o desejo. E ele continua assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Foi o que fez Eva pecar, a cobiça dela. Quando esta o atrai e a seduz, então a cobiça, depois de havido concebida, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumada, gera a morte. Note que a confissão diz que Deus, ele não violenta ninguém. O homem é seduzido pelo seu próprio desejo. No caso de Adão e Eva, sem a contaminação interna, o próprio desejo do homem, porque Deus, ele não criou nenhum robô. Deus, ele criou os seres humanos, pessoas pensantes. E nesse sentido, quando Adão e Eva pecam, ele traz um grande prejuízo para toda a humanidade. Vamos ler um outro texto que nos ajuda a entender isso? Efésios capítulo 1, verso 11. Se alguém achar e quiser ler, pode ler, tá bom? Efésios capítulo de número 1, o verso de número 11. Nele, digo, na qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo, ele está mostrando nesse pequeno texto
que Deus não é pego de surpresa. Deus, ele não é pego de surpresa. Ele não foi pego de surpresa com Adão e Eva. Ele não foi pego de surpresa pelo pecado original. Deus sabia de todas as coisas. Por quê? Nós vamos ver daqui um pouquinho mais, na próxima, na segunda confissão, de que Deus, ele não faz as coisas esperando por previsão. Deus, ele não faz as coisas porque ele viu que o coração do homem é mau e por isso ele fez isso. Não. Paulo está falando aqui que todas as coisas Deus já conhece. Deus é soberano e nada foge daquilo que ele programou para ser feito. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento chamado de livre agência. É diferente de livre-arbítrio. O livre-arbítrio se condiciona à salvação, se condiciona a não poder pecar ou não querer pecar. Uma pergunta que eu faço para vocês: se você hoje falar assim, a partir de agora eu não peco mais, você consegue? Alguém aqui consegue? Não. Por quê? Estamos condicionados a esse fardo, tá? Agora, em Cristo Jesus, nós somos libertos das amarras do pecado e temos por Cristo Jesus, através do Espírito Santo, a condição de arrependimento. Tá? Esse é o nosso estado atual. Mas o livre-arbítrio foi perdido com o pecado de Adão e Eva. A partir dali, todos nós só temos arbítrio. Tá bom? Deu para entender essa parte aqui? Essa questão do livre-arbítrio e dessa questão de que Deus não é Deus que induz o homem ao pecado. Quem induz o homem ao pecado é o próprio Satanás, é o inimigo de nossas almas. É ele que coloca armadilhas, laços, pratos para poder nos ludibriar e fazermos nós pecarmos contra o nosso Salvador. Quando o homem, mesmo regenerado por Deus, mesmo em Cristo Jesus, ele peca, ele perde a alegria da sua salvação. O homem em pecado, ele não tem aquela alegria da salvação. Por isso que o Espírito Santo convence para se arrepender e tornar a ter a alegria da salvação. Tá? Vamos lá. Deus não decreta por previsão. Embora Deus saiba tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, ou como coisas que havia de acontecer em tais e tais condições. Deus não decreta com base no que o homem faria, mas segundo a sua vontade soberana. Então, essa posição aqui foi uma controvérsia que se estabeleceu contra a própria doutrina arminiana, aonde a doutrina arminiana, ela diz que Deus, ele salva com previsão da pessoa que vai confessar ele como Salvador. Por exemplo, existe uma diferença muito grande entre a interpretação calvinista e a interpretação arminiana. Por um exemplo, no arminianismo, o arminianismo crê no livre-arbítrio e crê que o homem pode ou não pode escolher a Deus, correto? Todos sabem disso. Como que funciona na essência? Por exemplo, o homem ele vem, até chegar num ponto. E nesse ponto, o Espírito Santo habilita o homem dizer sim ou dizer não. Essa é a doutrina soteriológica do arminianismo. O homem vem no estado de pecado e Deus habilita ele a dizer sim ou a dizer não. No calvinismo, já não tem essa questão secundária. No calvinismo é o seguinte: o homem vem até o tempo determinado,
Deus habilita ele a dizer sim. Por quê? O não, ele já está dizendo. Ele já está no não. Ele já está negando Deus. Então Deus habilita ele a dizer sim. E quando o homem diz sim, porque ele se torna agora um filho. E um filho não é rejeitado pelo seu pai. Dentro desse segundo ponto, Paulo aos Romanos, no capítulo 11, ele vai falar algo muito interessante. Abre lá para você ver. Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 11. Vamos ler o 6 também. O 6 diz assim, e não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os israelitas são de fatos. Não pensamos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Olha só que interessante, nem todos que estão na igreja são igreja. Nem todos que dizem ser predestinados são destinados ao fim, porque dizer ser é uma coisa, ser é outra. Eu dizer ser igreja não quer dizer que de fato eu seja ela. O que vai revelar se eu sou igreja, se eu sou de Deus, está revelado nas minhas obras, nos meus frutos. As obras ainda se maqueiam, mas os frutos não, porque é pelo fruto que se conhece a boa árvore. Olha só o verso de número 11. E ainda não era os gentios, os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aqui ele está falando de Esaú e de Jacó. Está mostrando que antes de eles terem pecado, ou ter mesmo nascido, Deus já tinha destinado a vida deles. Deus já tinha orquestrado o que eles iam de ser. Na doutrina presbiteriana calvinista, nós entendemos com muita clareza que estamos aqui porque Deus nos conduziu a esse fim. Foi Deus que nos atraiu a si, e não porque Ele viu em nosso coração que nós poderíamos ou não aceitá-lo. Ele não nos escolheu com base em pressuposições ou em previsões. Ele nos escolheu baseado no seu decreto. Decreto é uma coisa, previsão é outra. Decreto é algo já estabelecido. Tanto o calvinismo, a própria Bíblia, diz que existe um número determinado de pessoas que serão salvas. Existe dentro das Escrituras um tempo determinado para todas as coisas. E a Confissão de Westminster, ela mostra isso com muita clareza, ela defende isso, que Deus, ele já conhece o futuro antes de ele acontecer. Lembra que na semana passada eu disse que Deus, ele olha além do tempo, ele olha fora do tempo. Nós somos o pessoal do meio, nós não conseguimos alterar o passado e nem mexer no futuro, então nós estamos presos no presente, nós somos a pessoa do meio, por isso que sofremos de depressão e ansiedade, porque queremos mexer naquilo que nós não temos condição de mexer. Mas Deus não, Deus ele olha para a nossa vida num todo, ele vê o começo, o meio e o fim. Por quê? Ele está fora do tempo. Ele conhece toda a nossa jornada. Deus sabe quem vai ser salvo, Deus sabe quem vai ser condenado, Deus sabe de todas as coisas. Deus ele conhece absolutamente tudo. Tudo está nu e patente aos olhos daquele que devemos de dar conta. Então, a doutrina, ela
estabelece isso. Deus, ele não nos salvou com base em previsões. Ele não nos salvou. Ele nos salvou com base da sua ordenação, do seu decreto. Tá? Isso foi estabelecido antes da fundação do mundo. Vamos ver o tópico 3? Vira a página aí. Predestinação. Vê que uma coisa puxa a outra. Confissão 3. Pelo decreto de Deus e para a manifestação da sua glória, alguns homens e alguns anjos são predestinados para a vida eterna e outros preordenados para a morte eterna. Deus escolhe soberanamente alguns para a salvação, visando a sua glória. Talvez você possa falar assim, mas se Deus escolhe alguns para ser salvo, isso não é injusto? E eu te respondo, não. Por quê? Porque a partir do pecado de Adão, todos estão condenados. A humanidade está condenada. Ninguém iria se salvar. O salmista diz que a redenção de uma alma é caríssima e nenhum homem poderia dar o resgate pela sua alma, porque os seus recursos se esgotariam antes. Então um homem não pode justificar outro homem. Eu não posso justificar você, mesmo eu dando a minha vida, eu não tenho condição disso. Eu não tenho condição de agradar a Deus com o meu sacrifício. Porque eu sou pecador, como todos vocês. Paulo, aos Romanos, ele fala, no versículo 20 do capítulo 1, fala que todos os homens são indesculpáveis em relação a Deus. Por quê? A natureza conclama as obras do Criador e mostra que o homem está corrupto desde o ventre da sua mãe. Davi diz, em pecado eu fui gerado, em pecado a minha mãe me concebeu, em iniquidade. Mostra que desde aquela minúscula célula, antes da fecundação no óvulo, ali já tinha um pecadorzinho por essência. Por quê? Faz parte da geração adâmica. Então todos estão condenados, todos. Agora, Deus, quando Ele quer salvar alguém, isso é ato de misericórdia. E Ele diz, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e não terei misericórdia de quem eu não quiser ter misericórdia. E a pergunta que eu faço é, quem irá o questionar? Quem questionará Deus por causa disso? Se Ele é o soberano de todas as coisas. Olha só em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 4 e 5. Se alguém quiser ler, pode ler. Em relação à predestinação, tá bom? Assim como os escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Olha a doutrina da predestinação aqui. Deus escolheu antes da fundação aqueles que Ele quer salvar. Para quê? Para andar de qualquer jeito? Nós fomos salvos, escolhido antes da fundação do mundo. Para quê? Para fazermos a nossa vontade? Não, o texto nos diz aqui no verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele em amor. Então existe um propósito para a salvação.
Nós não somos salvos para andarmos do jeito que nós queremos. Nós somos salvos para louvor e exaltação da sua glória. Romanos capítulo 9 fala também, a partir do verso 20, fala sobre relação da predestinação, capítulo de número 9. Versículo de número 20, 22 e 23. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Por que me fez assim? Olha só como que Paulo já dá uma chacoalhada em muitas pessoas, né? Olha só o verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Notem que Paulo está mostrando aqui que Deus, ele suporta com muita longanimidade os vasos da ira. Você acha que Deus não queria já ter acabado com tudo isso? O salmista diz que Deus se ira todos os dias, e a sua misericórdia é o motivo de nós não sermos consumidos. Então Deus, ele tem vaso de misericórdia, vaso de ira. O vaso de misericórdia é para a sua glória, e o vaso para a ira também é para a sua glória. Então, essa parte da confissão sobre predestinação, nós temos diversos outros textos que dá base para entendermos que Deus, ele escolhe segundo a sua vontade, segundo o seu decreto. E notem que a palavra aqui, predestinados é destinado desde então, e pré-ordenados, destinados, predestinados, diz respeito ao final, e pré-ordenados se diz respeito àquilo que já foi estabelecido desde a eternidade. Tá? Então, pré-ordenado é aquilo que já está estabelecido desde a eternidade, não muda. E predestinado se diz respeito ao final de todas as coisas. Então, Deus, ele estabelece tudo isso. Amém, meus irmãos? Está dando para entender aqui? Beleza? Vamos então para o número 4. Ai, Jesus, eu quero terminar o 8. Será que vai dar tempo de terminar tudo? Isso que eu estou resumindo o trem aqui, gente. Vamos lá. Confissão 4. Esses homens e anjos, assim predestinados e pré-ordenados, são particular e imutavelmente designados. O seu número é tão certo e definido que não pode ser nem aumentado nem diminuído. O plano de Deus é perfeito e imutável, e ele conhece exatamente os seus. Deus conhece quem são seus. João, capítulo 6, versículo 37. João, capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Quem é que nos dá Cristo Jesus? O Pai. E quem confessa Cristo Jesus como Salvador e anda para louvor da sua glória, que disse Jesus aqui? De maneira nenhuma lançarei fora. E existe um número especificamente determinado, só que nós não sabemos qual é o número, e nós não sabemos quando se findará esse número.
Por isso que o dever da igreja é de ir e anunciar o evangelho a toda criatura. Mesmo nós sabendo que Deus escolhe pelo seu decreto todos aqueles que hão de ser salvos, Ele não nos isentou de falarmos sobre o evangelho salvífico. Não nos proibiu, pelo contrário, nos deu ordem para anunciarmos o evangelho da salvação. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo de número 2, também nos diz algo interessante. Capítulo de número 2, verso de número 19. Está escrito assim, ó: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Deus, ele tem o número exato de quem pertence a Ele. Por isso que naquele dia, lá no céu, quando nós estivermos com o corpo glorificado, junto com o nosso Salvador, e estaremos com Ele por toda a eternidade, não haverá tristeza pelo filho que não foi salvo. Não haverá tristeza pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo irmão, pelo companheiro que não foi salvo. Por quê? Porque teremos a plena consciência dos decretos de Deus e saberemos se esse ou aquele estava ou não estava preparado ou não estava destinado à salvação. Jesus, ele deixa isso muito claro dentro dos seus sermões. O próprio Paulo aqui agora nos diz: Deus, ele sabe quem é seu, e se você se sente dele, então ande para louvor e glória do seu Salvador. Ande para exaltar e glorificar o seu nome. Não ande com descaso, não ande com exaltação, não ande com avareza, com nada que possa tirar a glória de Deus da sua vida. Porque mesmo sendo escolhido, você pode pecar, pode perder a alegria da salvação e pode tirar a glória de Deus através das suas atitudes. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E por isso prestaremos conta de toda palavra ociosa que sair de nossa boca. Jesus não eximiu, não colocou ali que seria salvo ou não salvo que vai dar conta. Ele falou que todos darão conta. Todos darão conta. Mesmo salvo, teremos que dar conta de toda palavra ociosa que sai da nossa boca. Por isso a importância de termos esse entendimento dessa doutrina. Mesmo que temos garantia da nossa salvação, nós não temos o dever e nem a liberdade para andarmos do jeito que nós bem pensamos que devemos de andar. Não existe regras, leis e preceitos dentro do reino de Deus que deve de ser exalada através de nossas vidas. Amém, meus irmãos? 5. Eleição em Cristo. Vai dar tempo. Segundo o seu eterno e imutável propósito, e segundo o santo conselho e beneplácito da sua vontade, antes que fosse o mundo criado, Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de sua mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé ou de boas obras em perseverança nelas, ou de qualquer outra coisa na criatura que isso o movesse, como condição ou causa. A eleição é totalmente pela graça, não por obras, nem por fé prevista, mas pelo amor soberano de Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie, mas vem de Deus, para que a glória e o louvor seja somente dele. Essa doutrina aqui, ela é uma doutrina direta
contra a doutrina arminiana, que diz que Deus escolhe segundo a sua previsão. Deus viu que o coração daquela pessoa era bom o suficiente para ser salvo, Deus foi lá e habilitou ele a dizer sim para a salvação. Mas tanto as Sagradas Escrituras como a confissão de fé mostra que somos salvos independente de nossos méritos. Independente. Nós não conseguimos fazer nada pela nossa salvação. Nós não conseguimos fazer nada, porque estávamos mortos. Não é isso que Paulo diz aos Efésios, no capítulo de número 2, no versículo de número 1? Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Morto não tem ação. Morto não tem condição de movimentar-se. Você já foi num velório, não foi? E aquele morto naquele caixão lá, sempre dá a impressão que ele vai se movimentar. Você olha assim, ainda mais se for uma pessoa querida, você sempre falou, o Senhor ressuscita, né? Você sempre fica ali olhando. Mas no final das contas, ele não se move. Assim era o nosso estado antes de Cristo Jesus. Por isso que a confissão fala que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele já nos decretou em Cristo antes de Adão e Eva pecarem, porque ele sabia que Adão e Eva pecaria, e ele já tinha preparado a salvação antes da queda. Não é que ele previu, ele já sabia, já está tudo pré-ordenado. Deus sabe, Deus ele conhece, e por isso que Paulo ele fala que Deus nos elegeu em Cristo para louvor da sua glória. Deus ele não salva com previsão. Deus ele salva através do seu decreto. Deu para entender isso? Fixou bem na cabeça? Deu para compreender? Amém? Os meios da salvação. Os meios da salvação. Assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também, pelo eterno e muito livre propósito de sua vontade, preordenou todos os meios contundentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera em tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Deus determina tanto o fim quanto os meios. Cristo salva, o Espírito aplica e Deus preserva o crente até o fim. Eu fui convencido e convertido por Cristo na Assembleia de Deus. E eu entendia que eu tinha escolhido Cristo até eu entender quem era Cristo. Porque a partir do momento que eu entendi quem era Cristo, eu entendi que eu não tinha escolhido Ele, mas que foi Ele que tinha me escolhido. Você vê que legal isso daqui? E geralmente acontece isso muito na Assembleia. Muito nas igrejas que confessam essa doutrina. Eu aceitei Jesus, mas quando passa o tempo, ela mesma entende a forma, não fui eu que escolhi Jesus, foi Jesus que me escolheu. Foi o Espírito Santo que me convenceu. Foi Ele que me atraiu. Só que existem meios para essa salvação. Você viu aqui que primeiro vem a justificação. Sem a justificação, ninguém é de Cristo. Porque sem justificação, não existe fé. Primeiro vem justificação e gera-se a fé. E a fé me faz aí eu entender que fui justificado.
Olha que interessante isso. Paulo fala em Romanos capítulo 5, vamos ler lá? Capítulo de número 5, versículo de número 1. Olha que interessante isso. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos justificados, gerou a fé, por meio da fé eu entendi a justificação, aí eu glorifico a Deus. Porque sem justificação não existe fé, sem fé não existe confessamento de pecados. E aí vai, uma coisa puxa a outra. Você é justificado, você tem a fé gerada, você confessa a Cristo, você é policiado, você é santificado e você é glorificado. Então não é só salvo. Não, você não foi só salvo. Não, existem meios que Deus pré-ordenou antes da fundação do mundo para que verdadeiramente os eleitos, como glorioso espelho, reflete a glória de Deus, reflete a bondade de Deus. Depois temos Romanos 8,30, vamos ler lá Romanos 8,30 também, que diz com muita clareza isso. E aos que predestinou, este também chamou, e aos que chamou, este também justificou, e aos que justificou, este também glorificou. Deu para entender certinho agora aqui? Com muito mais clareza essa questão? E agora em relação aos não eleitos, como que funciona? Segundo o inescrutável conselho da sua própria vontade, pela qual ele concede ou recusa misericórdia, como lhe apraz, para a glória do seu soberano poder sobre as suas criaturas, para louvor da sua gloriosa justiça. O resto dos homens foi Deus servido não contemplar e ordená-los para desonra e ira por causa dos seus pecados. Deus é justo em seu juízo e o homem é responsável pelo seu pecado. Romanos 9:18, eu já li um pedacinho desse Romanos 9, mas olha só o verso de número 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer ter, e também endurece quem lhe quer endurecer. Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser misericórdia e endurece o coração de quem ele quiser endurecer. Ele não é soberano sobre a humanidade? Ele não vai exercer o juízo sobre os filhos da desobediência? Ele não vai dar a paga tudo aquilo que o homem planta? Porque tudo que o homem planta, ele também ceifa. Lembra que eu já expliquei para vocês que tem muitas pessoas que plantam nessa terra o mal e não colhem o mal nessa terra? Eles vão colher aonde? Na eternidade. É a mesma coisa em relação ao galardão. Tem muitas pessoas que plantam coisas boas e fazem as outras pessoas tocarem viola e palmas pelas suas boas ações. Disse Jesus: aqui na terra já recebeu seu galardão. Mas se você fizer o bem e ninguém tocar a viola e nem bater palma, disse Jesus, amontoará na glória, aonde a traça não corrói e o ferrugem não corrói também. Então, Deus tem algo destinado para os salvos e para os não salvos. Em Tessalonicenses, capítulo de número 2, capítulo de número 1, 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Abra aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 8. 8 e 9. Porque de vós
repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante de nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. É segundo. Nossa, eu li o primeiro. E eu tinha marcado, eu li ele e marquei ele, você acredita? Rapaz do céu. É muito texto, vamos lá. 1:8. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e que servis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Notem que Deus provará a todos pelo fogo, e a obra de cada um será provada no fogo. Se a obra for de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e feno, esses que são salvos só sofrerão detrimento. Contudo, estão salvos, como Paulo ensina em 2 Coríntios. Agora, para os ímpios, haverá ranger de dente, será lançado em escuridão eterna, ali onde o bicho não morre e o fogo não se apaga, e o fogo não consome. Então, existe destino para os não eleitos em relação à salvação. Vamos para o nosso último ponto? Como tratar essa doutrina? Isso daqui é extremamente importante, tá? Essa doutrina aqui, ela tem um objetivo. E o objetivo dela não é causar uma falsa segurança. Não é causar um ego excessivo ou uma libertinagem. Porque existe o ultra-calvinismo, que diz que, uma vez salvo, salvo para sempre. Então eu posso andar do jeito que eu quiser. Serei salvo mesmo? E não é assim que funcionam as coisas. Existem preceitos. Como tratar isso? A confissão diz: a doutrina deste alto ministério de predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que o homem, entendendo a vontade de Deus, revelada em sua palavra e preservando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se de sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem o Evangelho, esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Essa doutrina deve produzir humildade, reverência, segurança e consolo no crente. Notem que essa doutrina não é para trazer uma falsa expectativa, mas é para trazer uma segurança eterna em Cristo Jesus, uma alegria eterna. É aquela coisa, aquela livre sensação de você pecar e não ficar com aquela consciência assim: vou para o inferno porque eu pequei. Porque existe uma questão, uma crise existencial. Eu já tive essa crise existencial, de tipo, eu acordei salvo e fui dormir no inferno. Porque eu acordei arrependido e pequei no meio do dia e não me arrependi. E eu fiquei, puxa, se eu não me arrepender, eu vou para o inferno. Aí muda a motivação de servir a Deus. As pessoas começam a servir a Deus por medo de ir para o inferno. E a doutrina da predestinação
nos ensina que devemos de servir a Deus porque Ele já nos salvou. Eu devo de me arrepender não porque eu vou para o inferno, mas eu devo de me arrepender porque eu já estou no reino de Deus. Eu devo de me arrepender não porque eu vou receber detrimentos do galardão. Não, eu devo de me arrepender porque eu tenho que glorificar e exaltar aquele que me resgatou de uma condenação eterna. Eu devo de me arrepender e de anunciar o Evangelho porque Deus me amou de tal maneira que se entregou para que eu pudesse viver. Então essa doutrina da predestinação gera em nós algumas aplicações. Quais são as aplicações? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A salvação é totalmente pela graça. Não é porque Deus achou em mim um coração bom. Não. Ele sabe que todos nós éramos pecadores. E pela sua misericórdia, desde a eternidade, nos elegeu em Cristo para louvor da sua glória. Podemos confiar no plano de Deus. Isso daí nos traz descanso, de sabermos que em Cristo Jesus estamos seguros. Só que essa segurança não gera em nós a libertinagem. Pelo contrário, gera em nós a prudência, a misericórdia, a longanimidade, o domínio próprio. A ação do Espírito revela se verdadeiramente somos salvos ou não. E para concluir, essa doutrina nos leva à humildade, nos leva a chorarmos, nos leva a nos humilharmos diante de Deus e clamarmos a Deus para que Ele possa salvar todos quanto Ele deseja salvar. Que Ele possa, através de nossas vidas, manifestar a sua glória, para que Deus seja exaltado através do seu povo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa doutrina e por essa aula. Hoje é uma aula um pouco mais maçante. Por quê? Porque nós precisávamos ler toda a confissão, para nós entendermos o porquê cremos no que cremos. A doutrina da predestinação, ela é uma doutrina pouco compreendida pelos próprios presbiterianos. Muitos não compreendem os decretos de Deus. Então você aí tem hoje um exemplar dessa confissão em suas mãos. Faça bom uso, leia e, se possível, pesquise um pouco mais, porque dentro da confissão dessa confissão aqui, tem muito mais versículos, tá? Tem muitos mais versículos e textos bíblicos e explicação que traz cada vez mais a nossa consciência, essa esperança gloriosa de estarmos em Cristo Jesus. Sendo assim, meus irmãos, vamos orar mais uma vez, pedir para o nosso irmão Valdo para estar fazendo essa oração, para que Deus possa nos levar em paz debaixo da sua graça.